Olá, eu me chamo Débora, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Piauí e irei apresentar o trabalho intitulado de Mecanismos Anti-Inflamatórios do Mesocarpo do fruto de Mauritia flexuosa. A inflamação é um mecanismo de defesa dos tecidos vascularizados que é desencadeado por agentes físicos, químicos ou patológicos, sendo uma resposta inicial benéfica. No entanto, a persistência desse mecanismo de defesa pode causar danos teciduais e está associado à sintomatologia de diversas patologias. Convencionalmente, a inflamação é tratada utilizando medicamentos anti-inflamatórios, que são classificados em anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. No entanto, a utilização contínua desses medicamentos pode provocar uma série de efeitos colaterais adversos, como imunossupressão, osteoporose, diabetes, nefrotoxicidade, úlceras, doenças cardiovasculares e também cerebrovasculares. Portanto, existe a necessidade de uma busca de novos compostos para o tratamento da inflamação. E nesse contexto, as plantas medicinais têm mostrado promissores efeitos anti-inflamatórios devido à presença de metabólitos que são biologicamente ativos. Dentre as plantas medicinais estudadas está a Mauritia flexuosa, que é popularmente conhecida como buriti, que possui uma série de compostos biologicamente ativos com propriedades já comprovadas antioxidante, anti-inflamatória, antimutagênica e também antitumoral. A partir disso, o objetivo do nosso trabalho foi investigar os mecanismos anti-inflamatórios do mesocarpo do fruto de Mauritia flexuosa. Para isso, utilizamos camundongos provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Piauí após aprovação pelo Comitê de Ética e todos os experimentos foram realizados de acordo com a Sociedade Brasileira em Ciências de Animais de Laboratório. Para a coleta do material e a preparação das amostras, os frutos foram colhidos, posteriormente foram selecionados e lavados e foi feito o processo de despolpa e separação das partes do fruto em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E essas partes foram congeladas em ultrafreezer. Em seguida, foi feito o processo de liofilização e processamento em moinho e obtivemos o extrato do mesocarpo. Para a reconstituição do extrato aquoso do mesocarpo para a realização dos experimentos, foi homogeneizado água destilada com extrato do mesocarpo utilizando um agitador vórtex. O primeiro protocolo realizado foi o edema de pato induzido por carraginina, onde os animais foram divididos em grupos de 8 animais por grupos e foram tratados de forma aguda em dose única por via oral com controle negativo que foi utilizado água destilada, o controle positivo que foi indometacina na dose de 10 mg por quilograma e o extrato aquoso do mesocarpo na dose de 1.000 mg por quilograma. Após 1 hora do pré-tratamento, foi feito o estímulo intraplantar, injetando 1% de carragenina no volume de 0,1 ml na pata traseira direita desses animais. Após 60 minutos desse estímulo intraplantar, foi feita a eutanásia desses animais para a coleta do tecido da pata edemaciada para as análises histológicas. Posteriormente, foi feito o protocolo de peritonite induzida por carraginina, onde os animais foram pré-tratados com seus respectivos tratamentos, que foi água destilada, indometacina e o extrato aquoso do mesocarpo. Após 30 minutos do pré-tratamento, foi injetado carraginina 1% via intraperitoneal nesses animais. Após 4 horas de injeção da carraginina, os animais foram eutanasiados e foi injetado 5 ml de PBS heparinizado na cavidade intraperitoneal desses animais. E foi obtido um exudato peritoneal, em que parte desse exudato foi utilizado para a contabilização dos leucócitos totais, e no caso, para a contabilização desses leucócitos totais, foi utilizada uma câmara de Neubauer, juntamente com o microscópio óptico. As concentrações de citocinas
foram analisadas por ELISA. As citocinas analisadas foram a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa. Para isso, foi feita a incubação dos anticorpos de captura overnight. Posteriormente, foi feito o bloqueio com BSA. Após 1 hora do bloqueio, foi feita a primeira lavagem e foi adicionado o sobrenadante das alíquotas, no volume de 100 microlitros por poço. Após 2 horas da adição do sobrenadante das alíquotas, foi feita a segunda lavagem e foi colocado o anticorpo conjugado nos poços. Após 20 minutos da adição dos anticorpos conjugados, foi feita a terceira lavagem e foi adicionado o substrato cromogênico juntamente com ácido sulfúrico para realizar a reação de parada. Após 20 minutos dessa adição, foi feita a leitura e um espectrofotômetro de microplacas a 450 nanômetros. Foi feito também o protocolo de permeabilidade vascular vesical por azudivas, onde os animais foram divididos em grupos de 8 animais por grupo e foi induzido cistite hemorrágica com uma única dose de 400 mg por quilograma via intraperitoneal de fosfamida nesses animais. Após a indução da cistite hemorrágica, os animais foram tratados com seus respectivos tratamentos, que no caso foi água destilada, o mesma como controle positivo e o mesocarpo na dose de 500 e 1000 mg por quilograma. Após 12 horas desse tratamento, foi injetado azudivans na dose de 25 mg por quilograma por via intravenosa, na veia caudal desses animais, e em seguida eles foram eutanasiados, as bexigas foram retiradas e dissecadas, e em seguida foram incubadas a solução de formamida a 95%, 1 ml por bexiga, na temperatura de 56 graus Celsius por 6 horas. Em seguida foi feita a leitura em espectrofotômetro a 630 nanômetros. Com relação à análise estatística, os dados foram apresentados como média, erro padrão da média, e foram comparados utilizando uma análise de variância de uma única via, seguidas pelo teste de SNK. E todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GraphPad. As análises histológicas mostraram que o grupo tratado com o controle negativo, representado pela figura A, mostrou grandes alterações hemodinâmicas com a presença de fibrina, necrose, fibrose, um infiltrado inflamatório com a presença de polimorfonucleares, mononucleares, eosinófilos, macrófagos. Em contrapartida, no grupo tratado com extrato aquoso do mesocarpo, representado pela figura C, foi observado a ausência de fibrina, de eosinófilos, foi encontrado raros fibroblastos e um infiltrado inflamatório foi classificado como grau leve, ou seja, até 10 células inflamatórias no tecido reacional. A análise do número de leucócitos totais é de suma importância para explicar a progressão ou desaceleração do processo inflamatório. E no protocolo de peritonite, foi possível observar a redução do número de leucócitos totais no grupo tratado com o extrato aquoso do mesocarpo, em comparação com o controle negativo de forma significativa. Foi possível observar também no protocolo de peritonite as concentrações de citocinas como interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral, alfa. E foi possível observar a redução significativa da concentração de TNF-alfa no grupo tratado com o extrato aquoso do mesocarpo em comparação com o controle negativo. O mesmo foi observado para o grupo tratado com controle positivo. No entanto, não foi possível observar a redução de interleucina 1 beta no grupo tratado com extrato aquoso do mesocarpo em comparação com o controle negativo. E os resultados da permeabilidade vascular vesical por azudivans mostraram que não houve redução significativa da permeabilidade vascular, o que sugere que o extrato aquoso do mesocarpo do buriti não interfere na permeabilidade
endotelial e no extravasamento de proteínas plasmáticas. Por fim, concluímos que o extrato aquoso do mesocarpo de Moretia flexuosa tem propriedades anti-inflamatórias caracterizadas pela atenuação tecidual de parâmetros inflamatórios e redução da migração leucocitária e de fator de necrose tumoral alfa. Muito obrigada pela atenção de todos.